muito cabo passando pelo campo e a filosofia, a FM vem digitalizar esse chão de fábrica, né? Sair daquele sinal 4 a 20, 0 a 10 e digitalizar esse instrumento aí, levar o sinal digital até o instrumento mesmo, né? Como é que... É verdade. Isso é um desafio grande, não só para a IFM, né, mas para os outros fornecedores também. Importante a gente falar sobre digitalização, mas, antes de tudo, entender, né, principalmente para quem não conhece o que é um chão de fábrica. Chão de fábrica hoje, na estrutura convencional, a gente está falando aí de você ter um controle de processo, tendo ou recebendo informações digitais ou sinais analógicos. Digitais para sensores de posição, certo? E você tem sinais analógicos para que você monitore variáveis de processo. Aí entenda-se nesse sentido sensores de pressão, sensores de temperatura, sensores de vazão, uma chave de fluxo, e enfim. Tá? Então, isso é o convencional, tá, na indústria. É claro que tem outros instrumentos mais específicos, sensores analíticos, né, para monitorar a qualidade de um produto, por exemplo. Tá? Só que as indústrias, ao passar do tempo, né, e pelo fato de querer também otimizar seus processos e reduzir seus custos, passou esse desafio, né, ou exigiu dos grandes fabricantes de automação no mundo que se pensasse em uma solução de menor custo e que ajudasse nesse processo. Foi aí que foi firmado, né, os grandes grupos, hoje, entenda-se aí os fabricantes de CLPs e HMs, os maiores players do mundo, se reuniram e, entre eles, fez parte a IFM Electronic como uma empresa fabricante de hardware, a parte de sensores. Tá? Se formou essa associação e se desenvolveu o conhecido hoje, já posso falar que é conhecido, o IO-Link. Então, o IO-Link ele veio exatamente para ajudar as indústrias a reduzir seus custos, Certo. E otimizar seu processo. Tá? De que forma que ele pode reduzir custo e otimizar? Pronto. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, primeiro é quebrar um paradigma, né? Para você mudar de algo que é muito antigo, você precisa quebrar um paradigma. Você tem profissionais, tem colaboradores que já fazem isso há anos em um chão de fábrica. Certo? Depois é mudar o conceito do pessoal de projetos. E digo mais, a quem hoje, por exemplo, em uma faculdade, em uma universidade, como passar essa tecnologia, como passar esse tipo de conhecimento para os docentes, certo? É o pessoal que está lá aprendendo. Por quê? Porque se tem como um parâmetro hoje, quando você vai fazer ou está estudando, pegar aquilo que é o convencional, que já está pronto, e passar isso. Tá? Então, os formandos saem dali tendo esse tipo de conhecimento, sem se aprofundar, sem ver o que, na verdade, ou o que está, na real, hoje, tem no mercado. Tem o seguinte, hoje... Convencional que você chama seria a questão de pegar um sinal do sensor e jogar direto num cartão de CLP. Exatamente, isso. Por quê? Porque quando você faz isso... Por exemplo, hoje, a gente fala-se muito aqui na Bahia, falando um pouco da Bahia, aqui o forte sempre foi o polo petroquímico. Tá? E toda a sua parte de chão de fábrica, toda a parte de instrumentação, na sua maioria, se usa o protocolo HART, que é um sinal analógico. Certo. Tá? E o fato de ser isso, quando você vai para uma sala de aula, você aprende muito sobre o protocolo HART. Tá? A turma de instrumentação vê muito HART, termina né? se aprofundando muito nisso, mas esquece que hoje a tecnologia ela evoluiu para outras vertentes. Se você chega em um mercado que não seja da Bahia, que você vai para outra região, o forte lá pode ser, por exemplo, mineração, como é Minas. Sim. Minas Gerais. Bahia também é forte na mineração. Também é forte, mas eu diria mais... Obviamente não como Minas e Pará, mas... exatamente. Se você vai para outro mercado, você tem um mercado mais diversificado, não é tão petroquímico, por exemplo.
Tá? Então, o pessoal começa a ter eu diria, mais vivências com outras tecnologias. Tá? Então, isso é um ponto importante. Mas na automação de chão de fábrica, a gente vai se deparar com essa situação. Primeiro, quebra de paradigma, mudar de uma filosofia de trabalho e ir para outra. Certo? E como que se faz isso? Quando eu começou a viver essa ideia, certo? Os comentários sempre era, pô, mas isso aqui só pode ser feito em projeto, tá? E hoje não é mais bem assim. É porque no passado, quando a gente pensava, por exemplo, você tem uma planta implementada e você quer fazer, por exemplo, uma ampliação da Sim. fábrica, e aí quem vai fazer aquela ampliação lá já não é mais aquele fornecedor, é outro Sim. fornecedor. E nem o projetista é mais o mesmo que fez a planta original, né? Exatamente. Então, ele fez aquela planta com uma tecnologia e adcate outra. Então, quando você pega isso e você quer fazer uma integrabilidade, no passado isso não era possível, Sim. por exemplo. Tá? Então, hoje está se encaminhando para que isso se converse, tá? Em uma única plataforma de gestão. Tá? Então, só estou citando como exemplo, mas voltando para o chão de fábrica, o IO-Link nada mais é do que simplificar esse processo. É você sair de um 4x20, que a velocidade de tráfego é mais lenta do que um sinal digital, que é o sinal IO-Link. Certo? Então, você sai de uma realidade para outra. E isso assusta um pouco, porque quando a gente fala em pegar variáveis de processo, o pessoal fala, não, eu preciso de um instrumento com 4x20. E quando você fala, não, esse instrumento aqui de forma digital, você consegue ter a variável do processo, isso até gera uma dúvida, uma incerteza para quem não conhece a tecnologia.